Bem, vamos lá, Josinaldo. Boa. Ó, vê só. A gente quer a atividade 1, né? Antes, deixa eu te mostrar rapidamente. O GeoGebra, assim que a gente abre ele normalmente abre essa janela aqui, que tem os eixos de uma malhazinha, que é a janela de visualização. Do lado de cá tem uma janela de álgebra. Fora essas duas janelas, o GeoGebra tem várias outras janelas, mas que a gente não vai entrar agora, que não tem a ver muito com essa atividade que eu quero te mostrar. Em cima das duas janelas eu tenho uma barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas a gente vai usar muito, então é bom conhecer ela um pouquinho melhor. Cada um desses ícones da barra de ferramentas, são vários ícones, cada um desses ícones na verdade não é um único ícone, ele é um conjunto de ícones. Quando eu clico nesse triângulozinho que aparece embaixo de cada uma das ferramentas, se eu clicar nesse triângulozinho, ele vai abrir um conjunto de ícones. Então, ó, cada um desses ícones abre, na verdade, um conjunto de ícones, né, que servem para o trabalho com as ferramentas. Um momento. Bem, vamos lá, vamos de volta. Foi o telefone que tocou aqui. Um conjunto de ícones. Aos poucos, quando a gente for trabalhando, tu vai entender mais. Cada um desse conjunto de ícones tem um tema. Aqui eu tenho os ícones relacionados às simetrias. Aqui os ícones de fazerem medidas de ângulos, medidas de distância, medidas de área e assim por diante. Os ícones relacionados às cônicas. Os ícones relacionados às circunferências, arcos e arcos de circunferência e assim por diante. Os ícones relacionados a polígonos, os ícones relacionados às linhas paralelas, linhas mediatrizes, bissetrizes. Aqui as linhas primárias, que são a reta, semi-reta, segmento de reta e assim por diante. E os ícones relacionados a ponto, ponto médio, ponto de interseção e assim por diante. Bem, e aqui eu tenho as setas. As setas elas servem para selecionar objetos, para mover objetos. Essas são as principais funções das setas. Vamos lá então, vamos começar. Eu quero desenhar um triângulo retângulo. Antes de começar a criar um triângulo retângulo, uma das maneiras era usando os eixos, né, que eu já sei que os eixos são perpendiculares. Mas eu não vou fazer dessa maneira. Tem várias maneiras de criar triângulo retângulo, eu vou fazer de uma outra maneira. Primeiro eu vou sumir aqui com esse eixo e essa malha para minha tela ficar limpinha. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou escolher a seguinte. Eu vou subir aqui o cursor até o título da janela de visualização. Nota que do lado tem um triângulozinho. Esse triângulozinho indica que isso é um botão. Sempre que eu clico aqui nesses triângulozinhos, aparece alguma coisa. Ó. Cada vez que eu clico aqui nesse triângulo, surge uma barrinha de ferramentas. Uma nova barra aqui. Essa barra ela serve para várias coisas. Para formatar objetos que estejam nessa área de visualização, ou mesmo para formatar a própria área de visualização. Como não tem nenhum objeto, as ferramentas que aparecem aqui é para formatar a janela. Eu clicando na janela, aparecem essas ferramentas aqui, e aí ó, esse primeiro botão aqui aparece e desaparece com os eixos. Vou sumir com os eixos, e esse segundo botão aparece e desaparece com as malhas. Vou sumir com as malhas. Ok? Então a minha janela ficou limpinha. Eu vou deixar por enquanto essa barrinha aqui visível, porque pode ser que eu use ela mais tarde. Vou deixar ela por enquanto aqui. Vamos começar. Eu quero um triângulo retângulo. Uma das formas de criar triângulo retângulo é lembrar que um triângulo retângulo ele está sempre inscrito num semicírculo, onde a hipotenusa é o diâmetro desse semicírculo. Opa, abriu aqui uma janela, desculpa, já fechei. Então a mediatriz, a hipotenusa desse triângulo retângulo é o diâmetro desse semicírculo. Então eu vou fazer isso, vou criar um semicírculo e o diâmetro vai ser a minha hipotenusa. Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui, vou criar um segmento de reta, né, que vai ser o diâmetro do meu semicírculo. Então clico num ponto qualquer, ele cria o ponto A, ó, fica amarrado aqui um segmento que eu ainda vou definir onde ele termina. Vamos dizer que tá bom esse tamanho aqui, tá bom o tamanho aqui, então clico de novo e tenho já o meu segmento AB, né, pontos AB. Agora eu vou criar um semicírculo de A até B, onde AB é o diâmetro. Então aqui as ferramentas de círculo elas estão aqui,
eu vou procurar aqui semicírculo, olha essa ferramenta aqui, semicírculo, definido por 2 pontos. Olha, cada vez que eu clico numa ferramenta, se eu voltar o cursor para cima da ferramenta, aparece uma ajuda dizendo como é que eu devo usar essa ferramenta. Olha, selecione 2 pontos. Bem, aqui eu tenho o seguinte, tem 2 maneiras de eu criar o semicírculo. Pode ser que o semicírculo fique por cima, de A para B, ou pode ser que ele fique por baixo. Então, se eu quero ele por cima, eu vou criar da direita para a esquerda. Vou clicar no A, depois no B. Se eu quero por baixo, eu vou criar do B, depois no A. Como eu quero por cima, então lá vai. Cliquei primeiro no ponto A. Ó, ele vai criando um círculo, fica preso aqui. Agora eu vou clicar no ponto B. Pronto. Está aí o meu semicírculo. Veja que qualquer ponto agora que eu clicar nesse semicírculo, certo? Ele vai formar com os pontos A e B um triângulo retângulo. Então agora eu vou pegar aqui em pontos, vou selecionar aqui ponto em objeto. Eu quero um ponto que fique num objeto. Então ponto em objeto. E vou me aproximar do semicírculo e vou dizer que eu quero um ponto nesse semicírculo. Então cliquei. Está aqui o ponto C. Observe que agora, se eu pegar a seta e eu tentar mover o ponto C, olha, ele se move, mas ele não sai do semicírculo, ele está preso no semicírculo. Então, qualquer triângulo agora que eu crie aqui, entre A, B e C, esse triângulo será retângulo como eu queria. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou esconder o semicírculo para que ele não apareça, eu não quero esse semicírculo aparecendo. Ele vai continuar existindo, mas ele vai ficar invisível. E vou esconder também o segmento AB, que eu quero apenas os pontos A e B. Então, como é que eu escondo os segmentos? Tem várias formas. Uma das formas é a seguinte, eu venho para cá, olha, tem escrito aqui cônica. Cônica é o semicírculo. Essa bolinha azul aqui cheia significa que o segmento está visível. Se eu clico nessa bolinha azul, o segmento fica invisível. Ele continua existindo, mas fica invisível. Mesma coisa eu vou fazer com o segmento F, que é o segmento AB. Eu vou fazer ele ficar invisível. Pronto, tá aí os pontos A, B e C. Observa, ó, se eu pego aqui a seta e tento mover o ponto C, ele continua indo, ó, preso dentro do semicírculo que não aparece. Bem, vamos criar agora o triângulo. Então, para isso, eu vou pegar agora a ferramenta polígono. E para fazer o polígono, basta clicar nos pontos. Então, vou criar um polígono passando por A, depois por C, depois por B, depois por A de novo. Pronto, está aí o meu triângulo retângulo. Para comprovar que esse triângulo é retângulo, eu vou medir o ângulo ACB. Ângulo ACB, que deve ser um ângulo reto. Eu tenho uma ferramenta para medir ângulos. Eu venho aqui, as ferramentas de medida, e essa primeira aqui, medir ângulo. Ângulo. Para medir um ângulo, eu vou clicar nos pontos que formam o ângulo, sendo que o vértice deve ficar no centro. Então, eu vou clicar em A, B, C. E olha aí, olha, ele já apareceu. Vou pegar aqui a seta, vou puxar aqui o rótulo para a gente poder ver direitinho. Ele já está dizendo que esse ângulo aí é um ângulo de 90. Vamos mover aqui o ângulo C para verificar que ele continua sendo de 90 em qualquer posição. Eu posso mover aqui o ponto B, aumentar o tamanho de B, ligar, vou mover de novo o C, sempre um ângulo reto como eu queria. Vou voltar aqui para os tamanhos que eu estava, vou voltar para cá o ponto C um pouquinho mais para cá, pronto, tenho aí. Uma coisa que está deixando o meu desenho ainda tá um pouco sujo, eu queria formatar um pouquinho esse triângulo aqui, queria mudar a cor que ele está aí. Então eu vou fazer o seguinte, ó, com a seta eu clico no polígono triângulo, cliquei no triângulo. Observa que a ferramenta agora que estava aqui, foi aquela que eu tirei os eixos, tudo mudou porque eu cliquei agora no triângulo. Aqui apareceram coisas para formatar o triângulo, então a cor do triângulo. Eu vou deixar o triângulo preto,
tá? Preto. Aqui na parte de linha, eu tenho aqui a grossura da linha. Deixa eu voltar aqui na cor. Não está aparecendo aqui. Não está aparecendo aqui. Eu estava querendo outra coisa. Então, ó, tem uma coisa que não está aparecendo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Ainda para formatura. Opa, desculpa. Essa janela está aparecendo direto. Eu vou aqui, ó, me aproximar no triângulo. Botão direito do mouse. Onde tem propriedades do triângulo. Propriedades do triângulo. Vai aparecer uma caixa com várias ferramentas. Eu vou aqui para cor do triângulo. Então tem aqui, ó, selecionei a cor preta. Só que ele aqui dentro tem um nível de transparência. Se eu aumento aqui a transparência, ó, ele vai ficando cada vez mais preto. Ele fica aqui todo sólido. Se eu diminuo aqui, ele vai ficando cada vez mais branco, de forma que só as linhas ficam pretas. É assim que eu quero ele por enquanto. Então, linhas pretas. Vou aproveitar que essa caixa já está aberta, é a caixa de formatação, e vou aqui em... Os segmentos estão aparecendo aqui o nome dos segmentos. Ó, segmento A, segmento B, segmento C1. Não sei se eu deixo isso. É até interessante ficar esse nome de segmento. Tá, eu vou deixar assim mesmo. Vou fechar aqui essa caixa. Perfeito. Vamos ver como é que está até agora o meu triângulo. Eu tenho o ponto A. Vou mover aqui esse rótulo um pouquinho para cá. Ponto B. Vou mover o rótulo um pouquinho para cá. Ponto C. Ok. O lado oposto ao vértice B é o lado B. Vou botar aqui o B aqui do lado de cá. Oposto a A é o lado A. Mas oposto a C, ele escreveu C1. Eu não quero que esse segmento fique com o nome C1. Então, para mudar o nome dele, eu chego perto dele e seleciono o segmento. Ele ficou escuro, ó, selecionei. Quando eu seleciono, o que eu digitar aqui, ele vai entender que é o nome que eu quero para ele. Então, eu vou digitar a letra C minúscula. Aí ele me pergunta, ó, novo nome para o segmento C1? C, foi o que eu digitei. Eu vou dar OK. Então, agora, o segmento se chama C. Perfeito? Bem, falta agora a gente criar os quadrados. Vamos lá. Um quadrado é um polígono regular. Então eu vou usar a ferramenta polígono regular. Está aqui em polígonos, ferramenta polígono regular. Vamos ver como é que ela funciona. Então vou aproximar aqui o segmento, a seta em cima da ferramenta e aparece aí, ó. Selecione primeiro 2 pontos e depois entre com o número de vértices. Eu vou selecionar 2 pontos, que é o lado do meu quadrado, e o número de vértices, que no caso vai ser 4, né? Porque o polígono regular que eu quero é um quadrado. Bem, vamos lá. Primeiro eu quero um quadrado que tenha lado AB. E eu quero que esse quadrado fique embaixo desse segmento AB. Se ele ficar em cima, ele vai ficar em cima do triângulo. Eu não quero que ele fique em cima. Se eu selecionar A e depois B, da esquerda para a direita, o quadrado fica em cima. Se eu seleciono B e depois A, da direita para a esquerda, o quadrado fica embaixo, que é como eu quero. Então vamos lá, da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, primeiro B, depois A. Aí ele me pergunta o número de vértices, ele já põe como padrão 4, eu vou dar OK. O meu quadrado foi criado aí. Ele chama esse quadrado de Pol1, polígono 1. É o nome que ele dá para o primeiro quadrado. Vamos lá, eu quero agora um quadrado de C para B. De C para B. Se eu clico de C para B, fica em cima do lado A, mais do lado direito. Né? Se eu clico de B para C, fica embaixo, onde eu não quero. Eu quero que fique em cima. Então lá vai, vou clicar de C para B. 4 lados, OK. Tá aí o meu segundo polígono. Finalmente, eu quero um quadrado que tenha lado AC. Se eu clicar de A para C, vai ficar em cima, que é como eu quero. Então, de A para C. 4 lados, OK. E tá aí o meu terceiro quadrado. Vamos lá, eu vou pegar aqui a seta,
vou diminuir um pouquinho, olha, aqui onde as janelas se encontram, vou diminuir um pouquinho a janela de álgebra. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do lado AB e vou mexer aqui no triângulo para ele descer um pouquinho, para ficar aparecendo tudo que eu quero. Bem, meu desenho está ficando bonitinho. Vamos lá, eu quero que apareça o tamanho do lado A, o tamanho do lado B e o tamanho do lado C. Para isso eu vou usar as ferramentas de medida de distância. As ferramentas de medida estão aqui em ângulos. Vou selecionar aqui medida de distância. Essa ferramenta aqui, medida de distância. E vamos lá, distância de A, clico em A, até C, clico em C. Apareceu aqui, eu vou pegar a seta e mover essa distância mais um pouquinho para cá, olha, a distância AC. Agora, de novo, vou pegar aqui distância, distância de C até B. Tá aí CB igual a 2,18. Agora, a distância de A para B, distância de A para B. E está aqui a distância de A para B, 4,68. Então, as três distâncias. Agora eu vou querer a área dos três quadrados. Então, vamos lá, eu vou pegar aqui a ferramenta de área. E vamos lá, área do polígono 1. Vou chegar aqui em polígono 1, dentro do polígono 1 e vou clicar nele. Então, olha aí, a área do polígono 1 está aqui. Área de pó 1, 21,9. Área do polígono 3. Vou aqui dentro de polígono 3 e clico. Área do polígono 3, está aqui escrita. Área do polígono 2. Clico aqui dentro, área do polígono 2. Vou pegar a seta aqui só para ajeitar os locais dessas áreas, para ficar mais bonitinho. Área do polígono 1, área do polígono 2. Bem, vamos testar para ver se está tudo funcionando direitinho. Ó, eu vou mover aqui o ponto C. Observa que as áreas também mudam de acordo com o tamanho dos lados. Agora vou mover o ponto B. Olha, as áreas mudam, o tamanho dos lados muda, quer dizer, tudo funciona dinamicamente. Perfeito até aí? Vou botar o C um pouquinho mais para cá, para ficar bonitinho. Perfeito. Agora eu quero verificar que a área do polígono 3, junto com a área do polígono 2, dá igual à área do polígono 1. Então eu vou criar uma caixa de texto aqui que faz essa soma, a soma da área do polígono 3 com a área do polígono 2. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? Eu vou aqui nesse conjunto de ferramentas aqui onde tem esse controle deslizante desenhado, eu tenho as ferramentas de objetos que eu vou colocar em cena. E uma delas é texto. Olha aqui, texto. Então vou clicar aqui na ferramenta de texto e vou clicar aqui do lado, dentro da janela de visualização. Opa, não é isso aqui não, tá? Desculpa, isso aqui está aparecendo direto, eu tenho que modificar isso depois, mas vamos lá. Então, ferramenta de texto. Clico aqui na tela e abre aqui a caixa de ferramenta de texto. Eu vou diminuir um pouquinho ela usando aqui, ó, quando eu aproximo a seta da barra aqui, da borda aqui dessa janela, ó, eu posso modificar o tamanho dela. Vou deixar ela aqui. A caixa de edição de texto, ela é formada por várias áreas, mas principalmente essa área branca aqui em cima, que é a área de edição, e uma área aqui embaixo, que é a área de visualização. Aqui eu escrevo os códigos que vão aparecer e aqui embaixo, visualização, ele mostra como é que esses códigos vão aparecer, né? Porque eu vou usar um pouco de látex para escrever isso. Bem, vai ser uma coisa mais ou menos simples. Primeiro vamos escrever bem grande a área do polígono 1, que é o polígono da hipotenusa, né? Então eu vou escrever aqui assim, ó, área do polígono, aliás, vou botar do quadrado, né? Vou botar assim, do quadrado 1, área do quadrado 1.
igual. E agora eu vou escrever aqui, vou colocar aqui o objeto, né? Eu quero essa área do polígono 1. Como eu já criei essa área de polígono 1, tá aqui, essa área, é o próprio valor do pol 1, 21,72. O valor de um polígono é a sua área. Então, ó, eu vou procurar aqui em objetos, onde aparece o polígono 1. Procurar aqui, polígono 1, ponto pol 1, texto, distância, vamos ver. Aqui embaixo, ó, pol 1, pol 2 e pol 3. Então, se eu clico aqui em pol 1, opa, houve algum erro aqui, deixa eu fazer de novo. Objeto, pol 1. Pronto, agora tá certo. Note que vai aparecer assim, ó, área do quadrado 1 igual a 21,72. Isso é a área dele. Bem, vou voltar aqui para cima, vou dar um Enter, e embaixo agora eu vou escrever área do quadrado 2 mais área do quadrado 3. Área do quadrado 2 mais área do quadrado 3. Área do quadrado 1, 2 mais área do quadrado 3. Igual, ok? E agora em objetos, vê só o que eu vou fazer. Eu vou botar aqui pol 2. Note que quando ele põe pol 2 aqui em cima, ele põe uma caixinha branca. Essa caixinha branca é para indicar que ele não quer que escreva pol 2. Ele quer a área de pol 2. Como eu não quero a área de pol 2, eu quero a área de pol 2 somada com a área de pol 3, então eu vou clicar dentro dessa caixinha branca aqui, que está aqui em cima onde está escrito pol 2, vou clicar dentro dela e vou colocar mais pol 3. Então, olha, eu estou somando esses dois dentro da caixinha branca que está aqui em cima. Isso faz com que aqui embaixo apareça a soma delas duas. Vou dar OK. E aqui está a minha caixa de texto. Só que ela está muito pequenininha. Eu vou formatar um pouquinho essa caixa. Então, vou clicar aqui na seta e vou clicar na caixa de texto. Ela fica com uma barrinha ao redor. E aqui, ó, a barra de ferramentas, que eu posso formatar as coisas na caixa de texto. Então, essa primeira ferramenta aqui é para formatar a cor de fundo da caixa de texto. Eu vou botar uma cor de fundo amarela. Eu vou pedir que ela fique em negrito. Vou esperar um pouquinho para ela ficar em negrito. E vou pedir que o tamanho dela fique um tamanho médio. Ela está um pouquinho lento, o meu computador, tamanho médio. Ok? Bem, acho que aqui está terminada a minha tarefa. Vamos lá, eu vou fechar agora a janela de álgebra. Vamos fazer um testezinho agora. Ó. Vou mexer aqui em B. Olha lá. Vou mexer aqui no C. Tá? Observe que mesmo mudando a área do quadrado 2 e do quadrado 3, a soma continua constante, igual à soma do quadrado 1. Já quando eu mudo aqui, que muda a área do quadrado 1, também muda aqui em cima, e as duas áreas, a soma fica sempre constante. O professor pediu também para a gente formatar um pouquinho as cores desses quadrados. Então isso é fácil. Ó. Vou pegar aqui a seta, clicar nesse quadrado 2. Então vamos colocar ele em vermelho. Vamos pegar agora esse quadrado aqui, vamos colocar ele em azul. E vamos clicar nesse próximo quadrado aqui e vamos colocar ele um verde escuro. Pronto. Tá aí então a atividade número 1. Espero que tenha sido útil e dê para você fazer ela. Vou ver se na quarta-feira eu consigo fazer a outra atividade e te mando. Você pode tentar, eu acho que com as coisas que eu falei hoje, talvez dê para você conseguir fazer a atividade, porque ela é bem fácil. Valeu, Josinaldo. Espero que tenha sido útil. Tchau, cara.